qual é o risco do leilão? Porque nas ações você tem o risco de perder dinheiro, zerar o seu patrimônio investido. E no leilão, você tem esse risco de zerar o patrimônio investido? Bom, vamos lá. Por que o leilão ele te possibilita grandes lucros? Porque a lei fala assim, que os imóveis em leilão podem ser vendidos por 50% do valor de mercado ou até menos. Então, isso está na lei, isso está nas decisões dos tribunais. Tanto é que juízes do trabalho, por exemplo, mandam imóveis a leilão a 30% do valor, 70% de desconto. Né? Há leilões extrajudiciais da Caixa que chegam a 85% de desconto, os imóveis. Então, você tem desconto aí para tudo quanto é lado, e isso é garantido por lei. Mas por que tem esses grandes descontos? Não só a lei, né? Porque poderia chegar mais pessoas ali e arrematar os imóveis. Então, são vários fatores que tornam esses imóveis mais baratos. E aí, por exemplo, a falta de conhecimento das pessoas, as pessoas não conhecem sobre o leilão, e aí vem a falta de conhecimento, traz a ignorância, né? No bom sentido da palavra, que eu sou ignorante em relação a isso, e aí e essa ignorância traz o medo, e a pessoa fica com medo e não vai, e ela põe na cabeça, alimenta, que pode ter algum problema. Vamos falar dos riscos que tem o leilão. Qual é o risco que você pode enfrentar no leilão? Primeiro, porque eu já disse, porque o leilão, além do que dá um desconto barato, é que você precisa desembaraçar, você precisa ter um certo conhecimento para desembaraçar o imóvel. Não é simplesmente você comprar um imóvel, ir lá no cartório, passar a escritura para o seu nome e pagar. Se fosse isso, não tinha desconto. Você vai no mercado tradicional. Então, ele precisa ter, sim, algumas coisas que dão mais trabalho do que no meio normal. Agora, dar mais trabalho não quer dizer que seja difícil, complicado, trabalhoso ou arriscado. E sim, você precisa seguir um passo a passo, uma rotina, para você arrematar esse imóvel com grande lucro. Você precisa ter um conhecimento, uma certa estratégia. E aí, por isso, muita gente tem medo e receio, porque desconhecimento, e vai lá e não arremata o imóvel. E aí as pessoas não arrematam, o que acontece? Fica sem concorrência. Existe na economia uma lei, né, que chama Lei da Oferta e da Procura. Quando tem muita oferta de um determinado bem e pouca procura, o preço cai. Então é isso que acontece nos leilões de imóveis. Tem muito bem indo a leilão, muito imóvel, que é o nosso caso, e pouca gente para arrematar, pouca procura. Então o preço fica lá embaixo e você acaba conseguindo arrematar mais barato. Tem alguns imóveis, até mesmo leilão, que eles têm mais procura do que outros. Então, alguns têm mais procura, eles acabam sendo arrematados por um preço maior. Outros têm menos procura, um preço menor. Outros têm procura nenhuma. E aí o preço é lá embaixo mesmo. Então, isso que faz esse grande desconto. E aí, vamos lá. Você arrematou o imóvel, né? Um dos riscos, o imóvel está ocupado e você não sabe como desocupar esse imóvel. Você não tem noção do que fazer para desocupar, acelerar a desocupação, tornar esse imóvel, tomar posse desse imóvel para você poder alugar ou vender, revender. E aí, como você não tem essa noção, este imóvel você arremata e ele pode demorar a ser desocupado. Eu já vi casos de pessoas levarem 4, 5 anos para desocupar um imóvel em leilão, coisa que você pode fazer em 60, 90 dias. Então, mas para isso você precisa ter certo conhecimento, você tem que ter experiência, tem que adquirir uma certa noção do que se fazer. Agora, gente, qualquer investimento rentável, você precisa conhecer para investir. Você não vai investir em ações se você não souber nada, ou pelo menos contratar alguém que saiba para te orientar. Você não vai. Então, investimentos de alta rentabilidade, eles demandam sim você ter conhecimento. Agora, o leilão, ele demanda menos conhecimento do que ações, por exemplo. Por que isso? Porque você está comprando imóveis. As pessoas já têm uma certa noção de imóveis. Você está comprando um apartamento num prédio, você consegue ali apurar o valor daquele apartamento, por exemplo, o valor de revenda.
você sabe os gastos envolvidos, ele tem menos volatilidade. Então, se ele vale 100 mil hoje, ele, daqui a um ano, ele não vai valer 200, 300 mil, a menos que aconteça um fenômeno mundial, e mesmo assim nós tivemos um fenômeno mundial, a pandemia, e não mudou, não dobrou nem reduziu para metade o preço dos imóveis. Agora, na pandemia aumentou, tá? O preço dos imóveis. Então, o que acontece? O imóvel, ele tem uma volatilidade ali pequena, então em um ano você sabe, ele vai estar valendo 110, 120, 90, 85, ele vai mudar pouco, se mudar muito, assim, se for muito agressivo. Mas no máximo ele vai manter o valor dele em um ano, 5 mil para baixo, 5 mil, 5% para cima, 5% para baixo, ele não varia muito mais do que isso. Por quê? Porque os imóveis têm pouca volatilidade. Então, se você entrou, comprou um imóvel hoje, você sabe quanto vai valer daqui a um ano, mais ou menos, você tem uma noção, tá? E aí, você vai lá e compra o imóvel. Só que você não sabe desembaraçar, não sabe desocupar, não sabe acelerar, aí você demora muito para tomar posse. Então, esse é um dos riscos, demorar a tomar posse do imóvel, mas isso envolve conhecimento, se resolve com preparo, conhecimento, estudo, análise, ações devem ser tomadas. Então, é solucionável. É como qualquer outro investimento, só que você tem que aprender sobre o investimento. Tá? Aprendeu, vai. Outro risco que envolve também a desocupação. Por que ele demora? E aí tem um detalhe: por que ele está ocupado? Por que ele demora às vezes a desocupar? Porque o ocupante vai lá e entra com recurso, fica embargando, entrando com vários meios, né, que a gente fala na justiça, protelatórios. E aí você fica perdido, fala assim: meu Deus, o que eu faço? Tal. Aí você tem dois caminhos. Eu sugiro, se tiver recursos, mais recursos. Você tem três caminhos. Um, você esperar acontecer, uma hora vai se resolver, tá? O segundo, contratar um advogado, né? Você está tendo uma margem de lucro excepcional, excelente. Pega um pedaço desse lucro e contrata um advogado, até porque para vender também você vai contratar um corretor. Você precisa contar, sim, em certos momentos, não é todo o tempo, mas em certos momentos você precisa contar com o auxílio de colaboradores, tá? E aí você vai fazendo, vai tendo um leque de colaboradores. As pessoas, a grande maioria nem precisa de advogado, mas em um caso ou outro você vai acabar precisando. Então, num caso desse, você não se preparou, não viu, não analisou o leilão antes, porque tem como saber antes, por exemplo, com uma certa margem de acerto, boa margem de acerto, se você vai ter problema na hora de tomar posse desse imóvel ou não. Você consegue saber. Então, nós já falamos aqui, então você consegue ter uma noção de como, bastando analisar o processo, analisar quem está ocupando, o perfil de quem está ocupando. Se você não fez essa análise e caiu numa fria e foi pego de surpresa, porque nem sempre aquele imóvel vai dar trabalho para você tomar posse, ele é ruim. Se a margem de lucro for boa, ele tiver uma liquidez alta, quer dizer, ele conseguir vender ele rápido, vale a pena a briga, tá? Mas tem uns que não vale, então você tem que analisar isso antes. Aí depois vai lá, tomou posse, arrematou o imóvel, vai lá tomar posse, tem um problema, a pessoa embargou, o que você faz? Você simplesmente vai lá e contrata um advogado, ou, como eu falei, você espera tudo acontecer, porque você não precisa fazer defesa nem nada, o juiz vai lá julgando, tem as partes, tem o autor, tem que estar cobrando, quem está sendo executado, então as partes vão lá para ficam fazendo as defesas no processo, você espera, na hora que vier o senhor, beleza. Se não, você contrata um advogado, com a margem de pequeno lucro que você tem, e vai lá e põe para trabalhar para tentar acelerar a sua posse. Tentar não, ele consegue. Se ele tiver a noção, se ele for especializado em leilão, ele sabe o caminho das pedras para tornar mais rápida a sua posse e menos prejuízo para você. Ou a terceira opção é a pessoa entrou na posse do imóvel. A pessoa tomou posse do imóvel. E essa pessoa teve a posse do imóvel, a pessoa rematou o imóvel e foi tomar posse. E aí, a pessoa que está ocupando entrou com recurso, um embargo, uma impugnação, ou uma ação anulatória, alguma coisa assim que suspendeu sua posse, você não conseguiu tomar posse. Então, a terceira opção é você pedir a desistência dessa arrematação. Você pode desistir da arrematação e pegar o dinheiro de volta. O juiz é obrigado a te devolver o dinheiro e aí você vai para a próxima arrematação. Então,
o risco que você tem nessa situação é demorar a tomar posse ou pegar o dinheiro de volta e não levar o imóvel. Você não tem o risco aí de perder dinheiro, você não vai perder dinheiro, porque seu dinheiro fica parado ali no depósito judicial, o juiz só transfere esse dinheiro para o exequente, para o credor que está cobrando aquela dívida, depois que você toma posse. Enquanto você não tomar posse, aquele dinheiro não vai para ninguém, ele fica parado ali. Então você pode pegar ele de volta. Agora, você tem que observar os prazos.